A pergunta é a seguinte: qual é a opinião de vocês sobre a influência que a religião tem sobre o suicídio? Enfim, aqueles processos. Será que é de alguma forma boa, de uma forma ruim? Eu acho que a religião, assim, é muito difícil a gente conseguir falar sobre uma perspectiva abrangente, mas assim, eu vou falar sobre um documentário que eu assisti, são Zonas Azuis, que são onde as pessoas mais vivem. E lá, cada um acredita em alguma coisa. Então, esse acreditar em algo é em comum em todas as zonas azuis, que não são só uma ilha ou um país, são vários. E eles conseguem viver mais. E eles dizem que o fato de você ter uma religião, de você acreditar em algo, faz você viver mais. Então, essa é a minha resposta. Dependendo da cultura, da religião de um país em específico, os índices de suicídio vão ser diferentes, porque eu acredito que na Ásia, em que a maioria dos países são não católicos, o índice de suicídio é maior, considerando a cultura também, mas em países como da América Latina, em que o cristianismo ele já está mais em alta, eu acredito que os números de suicídio são menores. Acho que sim, acho que a religião ela vai influenciar também como aquele povo em específico vai escolher ou não o suicídio. Eu acho que, como a Letícia disse, existem sim pessoas que conseguem se firmar na sua religião e, com isso, acreditar nesse plano maior, acreditar na sua religião faz com que ela se fortifique e consiga, entre muitas aspas, vencer, né? Pensamentos suicidas e essas coisas. Só que também, trazendo um pouco mais pro lado do cristianismo, que é o que eu conheço mais, vejo também que tem muita culpa, no sentido de, tipo, por que você está pensando assim se você é cristão? Por que você se sente assim se você é cristão? Você não deveria se sentir assim, ponto. Então, isso, por alguns casos, eu acho que a pessoa pode até não ir aos finalmente do suicídio, mas pode levar a pessoa a viver com toda essa culpa de eu não deveria estar me sentindo assim, isso é errado. Aí a pessoa vai só aumentar mais esse bolo de neve, né, de sentimentos. O colega falou sobre a questão da cultura, e para mim, se me chega a pergunta de qual a influência da religião no suicídio, eu paro, porque para mim eu não consigo dizer se é só positivo ou se é só negativo. Aquelas bem das redes sociais, não é assim nem não, assim. Mas é porque eu já puxo pro lado dos povos tradicionais, que daí a gente questiona o lugar dessa religião. Que, tipo assim, não é só aquilo fechado no espaço que tem essa carga de culpa, é toda uma cosmovisão diferente. Então, quando você amplia, isso na minha perspectiva, seguindo a minha religião também, quando você amplia essa noção de existência e de conexões, o suicídio ele passa para mim a ser visto de um jeito diferente. Então, eu também não consigo visualizar na perspectiva de que seja uma salvação, né, como tem certas vertentes religiosas que trazem. Eu acredito que as sociedades elas estão adoecidas, independente da religião, mas às vezes essa religião pode servir como um vínculo, essa religiosidade, na verdade, essa expressividade de uma espiritualidade, que para mim vai além do que uma religião em si. Então, volta a trazer para os povos tradicionais, então, em que a vida, cultura, sociedade, religião é tudo junto, é tudo terra, é tudo natureza, assim, tipo dessa conexão com energias. Então, volto a dizer, não consigo especificar geral, assim, tipo, se é bom ou se é ruim. Não existe uma resposta. Para mim, eu não consigo. Tipo, pelo menos com os conhecimentos que eu tenho no momento, eu não consigo ainda direcionar se é bom ou se é ruim. O que eu acredito é que essas formas de conexão com sua espiritualidade, com o seu vínculo com uma crença,
pode fazer com que você permaneça e ressignifique alguma perspectiva, alguma ótica, assim. E talvez consiga te puxar de um lugar de adoecimento proporcionado por N questões em uma sociedade. Então, assim, eu preciso, em qualquer análise assim, social, especificar qual é o grupo, de quem é que eu estou lidando, qual é a religião, qual é o povo, qual é a cultura, porque eu não consigo assim, dizer só se influencia de uma forma boa ou ruim, né? Porque se a gente traz para essa questão de um vínculo mais amplo com N simbolismos, aí em outro ponto talvez já traga uma religião e uma cultura que traz culpa, né? Então, assim, para mim, eu não diria com essas palavras, a religião ajuda, assim, eu acho que um vínculo, seja com qual for a sua forma de expressividade, de espiritualidade, pode te resgatar de um lugar de adoecimento. Queria saber a sua opinião sobre como, se a religião exerce alguma influência sobre o suicídio. Eu acho que não é a religião, é as pessoas que estão dentro da religião e a forma como elas interpretam, né? Eu ando em várias religiões, eu sou católica, não praticante, né? Mas eu conheço pessoas da Umbanda, do Candomblé, né, do Espiritismo, do catolicismo, claro, né? Mas eu vejo que o que influencia não é a religião, é a forma como a pessoa em si, da religião, ele vai interpretar a forma como a outra pessoa repassa, a forma como está ali escrito na Bíblia, por exemplo, né? Eles acreditam que é um Deus, né? Mas ele influencia, tá? É a pessoa que influencia, não é a religião. Para mim, né, pessoalmente, a resposta é não, certo? Na verdade, pelo que eu acredito, pelo catolicismo, o catolicismo, ele justamente, ele quer que as pessoas não façam isso, certo? Para nós, dessa religião, a gente até acredita que isso é um ato de pecado, certo? Que é muito prejudicial para a pessoa. Então, pela minha credulidade, eu acredito que a religião, no meu caso, ela não influencia, ela tenta evitar que isso aconteça. Certo? Tá. Então a pergunta é se a religião tem alguma influência no suicídio, né? Eu acho que sim. E é uma influência, na minha opinião, positiva no sentido de evitar o suicídio. Por quê? Porque a maioria das religiões, pelo menos as religiões que a gente tem judaico-cristãs, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo, eles consideram a vida como uma coisa sagrada, um dom divino, um presente divino, e você tomar essa vida seria um pecado, né? Você estaria condenado ao que eles chamam de inferno. Já nas religiões mais orientais, no budismo, no próprio hinduísmo, que eles acreditam em reencarnação, às vezes o suicídio é considerado como uma pena também. Então, se você se matar, você vai voltar na outra vida como alguma pessoa, um ser mais inferior, um animal, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que a religião ajuda no sentido de evitar o suicídio. Assim, na minha opinião, a religião, né, assim, do suicídio, cada um acredita, tem uma religião do demônio, aí as pessoas acreditam que o suicídio seja a melhor forma daquilo, mas eu acredito que não seja isso. O suicídio é uma das piores formas de se viver, na minha opinião. Que o mundo é tão belo e a gente poderia, ao invés de se suicidar, que algumas pessoas fazem viver, curtir com as pessoas, viver a vida. Muito top. Sim. E aí galera, me chamo Kaique, sou da turma de Psicologia do quarto semestre, assim como o restante das meninas. Nosso grupo é em 3 pessoas. Pois bem, a ideia desse tema surgiu justamente porque nesse semestre teve bastantes projetos, bastantes pesquisas. Aí meio que nessa vibe a gente quis incrementar. Não foi necessariamente só um vídeo desse trabalho, foi também uma curiosidade nossa, que também tá ligado ao desenvolvimento humano, lógico. E nosso tema foi justamente essa pergunta: qual é a influência que a religião pode ter a respeito do processo de suicídio? Sobre a minha percepção sobre esse trabalho,
Eu gostei muito de saber sobre a opinião de diferentes pessoas e de diferentes faixas etárias sobre este tema, e percebi que em diferentes faixas etárias existem diferentes opiniões, e a minha opinião sobre como esse tema influencia, como a religião influencia no suicídio de forma positiva ou negativa, é que influencia sim. Eu também tive uma impressão bem bacana a respeito desse trabalho. Já que a restante da galera está dando uma opinião, é mais que eu estou falando do meu ponto de vista. Eu penso mais porque já ficou, diferente da pessoa que infelizmente cometeu o ato do suicídio, eu penso mais quem ficou. Como é que ela vai ter aquele consolo, como é que ela pode ter aquele apoio familiar e acreditar que, em algumas religiões, na maioria delas, que acreditar que aquela pessoa, a quem já se foi, está em um lugar melhor, encontrou finalmente uma paz para aquele sofrimento que ela estava tendo. Boa noite, turma! Bom, viu que o nosso tema é muito profundo, né? É um tema muito interessante, dá para explorar bastante coisas, o público adora. Então, a gente fez a nossa entrevista no Dragão do Mar, uma faixa etária de 20 a 40 anos, e nós tivemos alguns extras, e é sobre isso que a gente quer comentar com vocês. Extras esses que, inclusive, não foram nós que abordamos diretamente, entrevistamos. Foi alguém que estava próximo, se interessou, literalmente, porque a gente estava mexendo na camisa da psicologia, perguntaram sobre o que se tratava, se interessaram e quiseram dar essa entrevista. Esses extras, eles não estão dentro dessa faixa etária de 20 a 40 anos. O primeiro foi um senhor... Gary. Isso, ele estadunidense, ele tinha uns 78 anos. 73, muito bem lembrado. E o segundo extra, que foi um garoto de 11 anos, que eu fiquei besta praticamente. Ele tinha bastante conhecimento. Já uma opinião própria, quase que embasada. Acho que, tenho certeza, que foi influência da mãe. Bom, falando um pouco sobre isso, o Gary ele teve uma opinião, né, como vocês já viram no vídeo, um pouco mais negativa devido à experiência própria dele. O rapaz, o garotinho de 11 anos, ele quis participar, na verdade nós entrevistamos a mãe dele, ele quis participar, ele teve interesse. E é interessante como a infância ela tem uma visão muito genuína referente à vida. Seja feliz, veja as coisas, sabe? Realmente aproveite as pequenas coisas, porque realmente a felicidade é simples. Foi muito interessante, foi tocante até. E o grupo de jovens também foi muito interessante porque deu pra ver como, por exemplo, uma delas faz ciências sociais e como ela não tinha uma opinião formada sobre isso, porque ela entende e ela tem um conhecimento técnico embasado, assim como nós temos também, de que tudo influencia a nós, né? As nossas relações com os pais, que é a nossa primeira tribo, né? Entre outras coisas também. No mais, nessa entrevista em grupo que a gente fez com esse grupo de jovens, a gente também meio que se identificou e se viu um pouquinho, justamente por eles terem a nossa idade, e diferente dos outros entrevistados que tinham idade mais acima, enfim, a gente se viu bastante identificado, a gente gostou muito da participação de todos.